Então é isso. Nada de se achar muito luminoso, não, porque tu é iluminado, rapaz. Então, sim, existem dois tipos de fonte: fonte primária, fonte secundária. E você faz parte do grupo que é. Foi. Que é da fonte secundária. É tudo que é iluminado. Não emite luz própria. A lua. Como é que é? Eu até cantei para vocês. Eu quero ser para você a lua iluminando o sol. Não, não, não. Ou seja, a Ana Lídia, para ser famosa, não precisa entender muito de física. Não. Mas não comete esse equívoco, não, tá? Escreve uma letra tão linda e fala uma coisa absurda dessa, não. Continuando. Existem as fontes que são pontuais ou pontiformes, recebem essa denominação as fontes de luz que apresentam dimensões desprezíveis em relação às distâncias e que as separam dos outros corpos. Nesse caso, consideramos que todos os raios de luz são emitidos de um único ponto. Fontes extensas. Analisa para que eu tenho que entender tanto de fontes. Vai entender, calma. Quando as dimensões da fonte de luz são relevantes em comparação com as distâncias entre os corpos, dizemos que se trata de uma fonte extensa da luz. Nesse caso, consideramos que os raios luminosos são provenientes de toda a extensão do corpo. Eu gosto de falar sobre tipos de fontes luminosas, né? Do tipo pontiforme e do tipo extenso. Por quê? Porque do tipo pontiforme, ele vai formar, a consequência dele, quando não conseguir passar por um meio, vai ser a sombra. Agora, a fonte extensa, além da sombra, tem uma coisa chamada penumbra, que eu chamo de sombra da sombra, mas a gente vai falar sobre eles ainda. A gente já falou em sala de aula, mas vamos voltar a falar. Então, vamos lá, continuando. Propagação da luz. Temos o raio de luz, denominados raios de luz, a linha reta orientada que representa geometricamente a propagação da luz. Veja bem, a gente viu que a luz ela é uma onda eletromagnética. Eu ainda dei um modelo de onda para vocês verem o comprimento da onda e a frequência, ou seja, o número de oscilações que acontecem num determinado intervalo de tempo. Mas, Ana, a gente vai estudar a luz como uma onda ou vai estudar ela como um segmento de reta? Sim, a gente vai interpretar a onda, essa onda que é a luz, essa onda eletromagnética, de forma retilínea, de forma reta. Por quê? Porque a interpretação da luz na Terra é uma interpretação geométrica. Tanto que nós vamos ver a gente ainda vai ver a primeira, as leis da propagação da luz, mas a primeira é bem importante, e vocês vão entender que a gente está sempre falando em um segmento de reta. Até porque, como é que seria para a gente calcular algumas coisas, relógio da luz? Quem já viu o relógio de sol? Como é que seria possível calcular isso se a gente não interpretasse a luz como um segmento de reta? Ok? Então, para a interpretação humana, a gente vai considerar a luz como um segmento de reta. Feixe ou pincel de luz. Tá aqui, ó. É um conjunto de raios de luz que se propaga pelo espaço. Tem o feixe cilindro ou paralelo. É representado por raios de luz paralelos. Os raios solares, ao atingirem a superfície da Terra, podem ser considerados como os feixes paralelos. Tem os feixes cônico-divergente, ou seja, divergente, saindo de um ponto e entrando em vários outros, ok? Diverge. Os raios de luz que o compõem partem ou parecem partir de um ponto. A iluminação feita por uma lanterna é um exemplo de um feixe divergente. Feixe convergente sai de vários pontos e entra em um único ponto, converge num único ponto, convergente.
No caso do feixe convergente, todos os raios de luz do feixe se propagam em direção a um ponto. Isso ocorre, por exemplo, com um feixe de luz que atravessa uma lente de aumento. Ok? Bom, aqui nesses 3 últimos slides nós vimos que a luz ela se propaga de maneira paralela, divergente e convergente. Anota isso. Paralela, divergente, convergente. Beleza, Ana Lídia. E quais são os meios? Primeiro a gente viu como ela se propaga. Agora ela se propaga, gente, onde? Quais são os meios que ela se propaga? Existe o meio transparente. O que é o meio transparente, Ana Lídia? O exemplo daqueles vidros. Deixa eu ver se dá para ver os vidros lá de trás. Não. E eu tô no computador, não tem como virar a câmera. Um meio transparente, pense num vidro, ok? Transparente é um meio que permite a passagem de luz sem que haja muita perda de energia. O vácuo é um meio transparente, embora outros meios como a água, o ar e o vidro polido, por exemplo, possam ser considerados meios transparentes, quando em espessuras relativamente pequenas. Em geral, objetos colocados atrás desses meios podem ser vistos com nitidez. Se eu coloco aqui, olha, não dá para baixar ali, presta atenção. Mas imagina um vidro, se eu coloco um vidro aqui na minha frente, vocês vão me ver completamente, perfeitamente. Significa que esse meio é transparente. Aí, olha o comportamento de uma onda transparente, né? Ela entra e ela sai com tranquilidade, sem se perder no meio do caminho, de maneira ordenada. Por isso que, geometricamente, a gente interpreta a luz. Continuando. Cadê que eu dei uma... Aqui, ó. Falamos do meio transparente. E aí eu vejo com nitidez, por quê? Porque essas linhas que passam de maneira, por exemplo, paralela pelo esse meio transparente, elas não se perdem, elas não se confundem, elas sabem por onde elas têm que sair. Então há uma tranquilidade em perceber do outro lado nitidamente o que você está vendo, geometricamente falando. Existe um meio que a gente chama de meio transparente. Ué, eu acho que só está aparecendo a minha imagem para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Ana Lídia. Deixa eu acompanhar a aula com você. Deixa eu me achar de novo. Gente, então. Consegui. Existe o meio translúcido. Que meio translúcido é esse, Ana? Em um meio translúcido, que é um meio. Opa! É um meio que permite a passagem da luz com muita perda de energia, ou seja, os raios de luz têm dificuldade de atravessá-lo. Ana Lídia, me dá um exemplo aí de um meio translúcido. Já vim em sala de aula, mas sabe aqueles vidros que são foscos, que eu não consigo ver com nitidez nada do outro lado? Exatamente. Isso é um meio translúcido. Isso é um meio que, quando a luz entra, quando ela incide no meio, ela se perde, como está aqui nesse quadradinho azul. Ela se perde e aí ela sai completamente desorientada. Qual é a minha percepção humana disso? Quando eu olho, eu não vejo com nitidez, eu não consigo ver com nitidez o que está do outro lado do corpo translúcido. Um exemplo de translúcido que eu gosto de dar eu esqueci o nome daquele negócio, gente, mas eu vou lembrar, até o final da aula eu lembro. Vamos lá? Temos o meio também opaco. Que meio opaco é esse? Você. Se você fosse na experiência translúcida, você ia correndo. Nós somos um meio opaco. A luz passa pela gente? Não. Graças a Deus, não. Então, a gente absorve toda a energia do sol. Ou de qualquer luz que está iluminando a gente. Olha que interessante. Não é não?
Então, a luz não tem passagem, ela é absorvida. São exemplos de madeira, superfície metálica, terra, petróleo, maior parte das rochas e você. Continuando. Quais são os fenômenos ópticos, Ana Lídia? Já, quais são as reações que a luz, qual é a consequência que a luz, a consequência quando a luz incide no meio? Um exemplo é a reflexão da luz. A reflexão ocorre quando um feixe de luz incide sobre uma superfície e retorna ao meio de origem, onde se propagava anteriormente, sem se perder geometricamente. No caso da reflexão da luz, vamos destacar duas situações: a reflexão regular e a reflexão difusa. Bom, a gente ainda vai entrar a fundo nisso. Qual o efeito da luz quando ela incide no meio? Um deles é a reflexão. E qual o outro? Refração da luz. A refração da luz ocorre quando a luz incide numa superfície que separa dois meios transparentes e atravessando-o. O anelide, o vidro, então, quando a luz passa para o meio transparente e entra pela minha janela da sala, a luz está refratando, amiguinho. Se a luz entrou por um meio, entrou, incidiu, pronto, temos refração da luz, ok? Quando isso acontece, a luz pode sofrer mudança na direção de sua trajetória. Outro fenômeno é a absorção da luz. O fenômeno da absorção consiste na transformação de energia luminosa em energia térmica, principalmente. Nesse caso, consideramos que a maior parte da radiação incidente é retida no corpo. Então, sim, nós absorvemos a luz solar. E sim, essa luz solar, no horário certo, ela é saudável para a gente, tá? E essa luz que a gente recebe, se ficar muito tempo debaixo do sol, ela de energia solar, ela se transforma em energia luminosa, se transforma em energia térmica, porque eu sinto o grau de agitação das moléculas no meu corpo. Ok? E galera, isso é tudo, pessoal! Só para começar, próxima aula, vamos começar já a dar início, falar sobre reflexão, sobre refração. Vou deixar alguns exercícios para vocês. Façam com carinho, que não entenderem, nós estamos aqui de braços abertos, estamos conectados. Tá bom? Um beijinho, boa noite, tchau, tchau.